Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento do nosso canal. Para quem ainda não conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado. Hoje eu estou gravando um pouquinho mais cedo, o Bovespa ainda não fechou, mas a gente está próximo do fechamento, ativos entrando em leilão neste momento, então tende a não mudar, não alterar muita coisa aí, tá bom? Vou comentar sobre Bovespa, DI, dólar, mini índice, Petro, Vale e alguns outros ativos durante esse vídeo, tá bom? Te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, a aproveitar aí todo o conteúdo de aprendizado, basicamente tem bastante conteúdo que está sendo introduzido aqui no canal, então dá uma olhadinha, tá bem bacana mesmo. Todos os dias temos lives também, a partir das 8h45 até as 16 horas da tarde e o fechamento de mercado que estou gravando nesse momento, tá bom? Então fica aí o meu convite para você se inscrever. Já aproveita e deixe seu joinha nesse vídeo. Você que é inscrito, também já deixe seu joinha nesse vídeo. Combinado? E nos comentários, você já sabe. É só colocar aí o ativo que vocês gostariam que nós analisássemos no fechamento de amanhã. Tá bom? Vinheta para vocês. Então vamos lá, pessoal. Ibovespa aí na tela para vocês e rapidamente os ativos que serão comentados aqui. Ibov, mini índice, mini dólar, DI, Petro, Vale, BIF3, BPAC 11, Embraer, Natura, CVCB3, MGLO3, BBAS3, Rent3, Klabin, CSNA3, Unip6, Taesa e Itube 4, que performou muito bem no dia de hoje. Então esse é o bancão aí da nossa, além de BBAS, né? Um bancão aí da nossa análise de fechamento. Vamos lá então. Ibov aí, que vem para fechar com 1,81% de alta, como eu mencionei, os ativos estão em leilão neste momento, então pode alterar um pouquinho aí tanto para cima quanto para baixo, mas tende a fechar próximo aí dessa rentabilidade. Um dia muito bom, muito positivo, um baita corpo de alta aqui, demonstrando bastante pressão na ponta compradora durante a sessão, desde a sua abertura aí, a mínima foi a própria abertura, inclusive. O índice Bovespa apresentou alta na sessão toda, então realmente foi bem relevante. Já mudou tendência, Kaique, e aí a gente já tem um viés positivo de novo aí no curto e médio prazo? Não mudou tendência, tá? Ainda não temos esse viés todo positivo. A gente conseguiu ganhar essa região de fundo anterior, que é um nível de resistência, então a gente está vindo para fechar acima dele, mas ainda tem aí pela frente, que foi testado já hoje, essa região de topo nos 110.273 pontos, e ainda a região da média móvel também de 3 períodos nos 110.476 pontos. Tá? Então ainda não temos esse viés tão positivo, ainda estamos enfrentando resistências que existem pela frente que antes funcionaram como suporte. Então tivemos aí uma mudança de polaridade, o que era suporte passa a funcionar como resistência. A gente precisa avaliar como é que vai se dar amanhã, se a gente vai ter um fechamento acima, de repente se a gente vai ter já devolvendo ou até mesmo um candle de indefinição e aí vai ficar para sexta-feira, se vai fechar acima da resistência ou abaixo. Então a gente precisa avaliar ainda as próximas sessões de como o Ibovespa vai se comportar nessa região de resistência aí, que vai desde os 110.270 pontos até a região dos 110.470 pontos. Então vamos ficar de olho aí. Os bancos deram uma puxadinha boa, então pode ser que a gente tenha um leve viés um pouco mais positivo. A gente sabe que os bancos têm um peso relevante dentro do nosso índice. Então a gente pode aí ter um repique um pouquinho maior. Kaique, se ganhar aí essa região de resistência que você acabou de mencionar, a gente tem uma outra um pouco mais acima, nos 112.200 pontos, que seria essa região de fechamento, mais essa lateralidade aqui. E para mudar a tendência, Kaique, a gente precisa ter um novo sinal de fundo ascendente. Tá? Um topo descendente aqui ainda continuaria dentro dessa tendência, e um fundo ascendente já anularia aí a tendência de baixa, tá bom? Então a gente precisaria disso. Ou uma estilingada aqui já revertendo esse topinho descendente. Agora falando do mini índice, que vem aí apresentando até o momento alta de 1,79%. Tá dando sequência aqui num repique, como eu mencionei, do Ibovespa, bem semelhante, fechando levemente acima desse fundo. Aí vai ter a região da média móvel pela frente para brigar, depois essa região de topo, enfim, tem alguns desafios também aí o mini índice.
No gráfico de 60 minutos, a gente buscou a média de maior periodicidade, que seria basicamente aí quase ali que a média do gráfico diário, tá? Mas a gente buscou aqui essa média de maior periodicidade. A gente pode iniciar a sessão de amanhã corrigindo em direção ao suporte dos 109.390 pontos, que é essa região de topo também, mas continuaria de olho em compra se gerar sinal de alta acima desse nível de preço. Então fiquem atentos. Enquanto estiver gerando sinal de alta acima desse nível, eu foco em compra. Onde eu focaria venda então? Onde eu focaria na venda? Abaixo desse nível de preço. Tá? Voltou aí para baixo da média, voltou para baixo desse topo, confirmou uma tentativa de recuperação que já foi frustrada por um sinal negativo, seria aí a possibilidade de venda, seja pelo gráfico de 5 ou de 10 minutos, abaixo dos 109.400. Dólar. Ah, Kaique, não vai comentar mais nada? Não, a partir das 8h45 da manhã a gente está aqui ao vivo para vocês, tá bom? Falando de mini índice e mini dólar. Dólar fechando em leve queda por enquanto de 0,28%. Conseguiu superar a máxima do pregão anterior, então continua dentro do seu movimento de alta, ainda respeitando bem essa resistência de fundo anterior, mas topo anterior. Teve um maior fechamento aqui, tá? Apesar dessa máxima, teve um maior fechamento um pouco mais abaixo. Então essa região aí é uma região de resistência, de briga dos 5.228, 5.220. É uma região de briga importante aí para o dólar. Tentou ganhar hoje, fez um fechamento acima e aí iniciou um novo movimento de correção. Está aqui em cima da média, brigando para gerar um novo sinal de alta e tentando romper mais uma vez toda essa resistência aí nos 60 minutos. Fica mais relevante ainda, como é importante essa região aqui no intraday. Gerou sinal de alta, abre a possibilidade de continuar focando na compra, a favor aí da tendência que já vem sendo apresentada. Stop ficaria abaixo aí basicamente dessa região, né? A gente falando aí de 60 minutos acaba ficando com um stop um pouco mais caro, né? Mas seria ficar procurando aí por operações na ponta compradora, aí por exemplo no gráfico de 5 minutos, que ao invés de jogar o stop abaixo do fundo, você deixa aí por exemplo abaixo da lateralização toda que vem sendo apresentada, se tiver um candle de força confirmando o rompimento, por exemplo. Tá? Então precisaria ficar de olho. Onde eu olharia para venda? Perdendo aqui essa mínima, tentando buscar a região dos 168 ali mais uma vez. É uma região de suporte de alguns fundos anteriores aí, já foi testada, pode ser testada mais uma vez, se gerar aí uma perda de mínima e dar sequência neste movimento aí. Então, tentaria buscar algo aí próximo desta região dos 168 numa venda do dólar. DI, no dia de hoje, fechando aí em queda, forte queda inclusive, gráfico diário, de 2,89%. Então o DI respeitou essa resistência de topo anterior aqui, pessoal. Vinha apresentando uma correção um pouco mais fraca, que ainda mantinha o viés mais positivo, até mencionei isso ontem, de poder ter um novo sinal de alta aqui, mas com esse fechamento aqui forte, já realmente aí enfraqueceu muito aquele viés positivo que eu vinha comentando, de ter alguma possibilidade aí de compra. A não ser que amanhã apresente algo semelhante a isso, devolvendo esse grande candle de baixa. Do contrário, realmente enfraqueceu aí aquela expectativa positiva. Podemos ter aí o DI agora vindo um pouco mais para baixo novamente, lá nos 12.355. Se a gente olhar o semanal, olha só, já baita engolfo aqui desse grande candle de alta. Então, perdendo aí até a mínima dele já, aumentando aí a possibilidade de um novo movimento de baixa até pelo gráfico semanal. Então, tomar bastante cuidado aí. Não tinha ainda sinais de compra, mas se por acaso alguém estava posicionado na compra, com esse forte candle de hoje, esse fechamento, foi sim um sinal de saída de curto prazo e médio prazo, como a gente viu ali na perda de mínima. Petrobras, bom dia aí para a Petrobras, subindo 1,48%, está dando sequência no movimento de alta, está no leilão aí para fechar próximo aí do preço onde se encontra, 0,23 por enquanto de queda, mas enfim, próximo de fechar no dia mais positivo aqui, expectativa de poder dar sequência ainda nesse movimento de alta. Estamos posicionados na ponta compradora aí no swing trade desse papel, tentando pegar a continuidade desse movimento. Não vejo possibilidade de venda, tá? Ah, Kaique, mas esse PD aqui amanhã? Basicamente eu não venderia, tá? Mas para quem tem interesse, seria aí basicamente essa perda de mínima. Eu não venderia porque estou comprado, né? Estou com viés mais altista aqui para o papel. Tá legal? O semanal já invadindo bem aí o candle anterior de baixa da semana passada, que foi o responsável pelo topo aí também, né? Então, demonstrando bastante força aqui, tá interessantíssimo aí para quem já está posicionado na ponta compradora. Vê possibilidade de compra aqui amanhã nessa superação de máxima, Kaique? Não, o movimento já vem sendo apresentado desde aqui de baixo, né? Uma nova superação de máxima aqui já seria um pouquinho mais atrasada essa entrada. Vale, na sessão de hoje,
estabilidade, 0,05% de alta, deu sequência aqui no movimento, no sinal de fundo que foi apresentado, teve uma nova aspiração de máxima, então estabeleceu esse movimento de alta, o que reforça a expectativa de ainda tentar buscar a média nos 91,20, próximo daquela região de fundo, nos 92,25. Então todo este nível de preço aqui, a gente pode ter aí a Vale tentando ainda buscar essa região. Para quem comprou aí o sinal de fundo, stop ainda abaixo dele. Stop aí abaixo dos R$ 86,66. Só olharia para a venda mais próximo da resistência, gerando um sinal de topo aí, a favor dessa tendência aí já de baixa do gráfico diário. Falando aqui agora das operações swing trade que foram encerradas hoje, pessoal. Primeira delas, BIF3 aqui. Um baita candle de baixa, devolvendo aí o sinalzinho de fundo que havia sido apresentado e pegando a nossa saída aqui na operação, tá? Então, anulou aí o sinal que nós tínhamos mais positivo, então enfraquecendo aí a expectativa positiva, podendo dar sequência nesse movimento de baixa semanal, estamos de fora do papel. Já vou mostrar para vocês o resultado, tá? das operações. Também saímos aqui de BPAC 11, que hoje teve um belo dia de alta, 5,37%, tentando voltar aí para cima dessa região, tentando não, né? Voltando para cima dessa região de fundo anterior, dos R$ 20,50, basicamente, voltando até para cima da região da média móvel aí de 13 períodos, então fica uma expectativa de poder ter uma tentativa aqui de um retorno até mesmo a média lá do semanal, tá? Podendo testar ali os 22,52. Tá? Ainda tem bastante briga nessa região, né? Ainda não fechou a semana, mas com esse candle do diário realmente fica essa expectativa. O nosso stop foi aqui, nessa aspiração de máxima. Tá? Então, nosso stop foi um pouquinho mais curto aí, nosso stop estava um pouco mais acima, acabamos reposicionando ali no início do pregão e de fato aí conseguimos encurtar um pouco aqui a perda nessa operação. E também estopou aqui hoje, abrimos a compra ontem, já estopou hoje aqui em Embraer. Nós não conseguimos encaixar um stop tão bom na operação, tentamos mais forçar realmente a entrada, mas hoje devolveu muito forte aqui, tá? Foi muito, né? Basicamente invadiu todo o candle anterior de alta aqui, que tinha sido um belo de um candle, um belo de um fechamento positivo, e hoje devolvendo, fechando em queda de 2,12%, voltando para dentro dessa lateralização mais uma vez, aí, enfraquecendo até mesmo novamente o movimento de alta do semanal. Então, estamos de fora aqui de Embraer no curto prazo. E agora colocando aí para vocês na tela, a gente teve então o resultado aí de... a gente teve o resultado aqui de BIF3, menos 3,73% na operação, menos meio sobre o capital total. Embraer, menos 2,83% na operação, sobre o capital total, menos 0,5%. E a gente teve aí também a de BPAC 11, vou colocar aqui para vocês na tela, que apresentou uma perda de menos 1,54% e sobre o capital total, menos 17%. Então, esses foram os resultados. Agora, dando sequência aqui nos outros ativos que ainda estão posicionados, Natura, estamos comprados, hoje fechou muito bem, 3,74% de alta, devolveu o candle de baixa de ontem, então retomou o viés aí mais positivo de poder ter algo mais para cima. Superando ali os 14,90, confirma até um pivô de alta aqui, o que seria muito bom para a nossa operação. Então continuamos posicionados em Natura. CVCB3, estamos ainda posicionados na ponta vendedora, teve uma perda de mínima aqui, apesar de ter fechado em alta de 1,2%, continua dentro do movimento de baixa. Fiquem de olho, provavelmente aí a gente vai reposicionar o stop aqui dessa operação, mas continuamos vendidos aí no papel, segue a favor do movimento depois desse grande candle de baixa. Também aí estamos posicionados em MGLU3 na ponta compradora, abrimos hoje a compra, inclusive no início do pregão, fechando com alta de 4,2%, a máxima foi 4,23% e a máxima de ontem 4,23%. Ué, Kaique, mas não teve aspiração de máxima aí, vocês já abriram a compra? Sim, entramos aí por um outro tempo gráfico, tá legal? E pegamos aqui já, foi bem mais aqui abaixo, inclusive, a nossa entrada foi nos 4,09 ali, bem próximo da mínima, que foi 4,01, né? Então, basicamente, aí a gente conseguiu pegar a entradinha, ó, foi aqui, tá? Foi bem aqui a nossa entrada, tá legal? E já conseguimos pegar aí um movimento no intraday aí um pouquinho mais interessante. De qualquer forma, para quem está de fora, essa aspiração de máxima seria uma possibilidade de entrada aí, tentando pegar a sequência desse movimento. Essa é a nossa expectativa, inclusive, tá bom?
Kaique, quero saber onde está o stop de vocês, o objetivo de vocês, quanto eu preciso colocar de capital nessa operação, porque se der errado, de repente eu não quero perder tanto assim, eu quero perder só esse 0,5% igual a vocês. Como que eu faço? Lá dentro do aplicativo do EV Invest, tá, pessoal? Lá vocês têm todas essas informações aí. Abrimos compra também em BBAS3, hoje aí subindo 2,37%, superando a máxima do pregão anterior. Então, dando sequência aqui na tendência de alta, gerou uma sinalização de fundo ascendente, que reforça a expectativa positiva de continuidade do movimento. Ah, mas e o semanal que está corrigindo? Existe realmente esse risco, mas estamos aí um pouquinho mais otimistas aqui. Foi bem relevante esse último movimento de alta. A correção foi limpinha aqui, então nossa expectativa é de que realmente o papel possa reverter até mesmo aquela correção do semanal. Também abrimos compra em Rent 3, localiza. Tivemos aí uma aspiração de máxima, depois de uma correçãozinha aqui também sendo apresentada, após um longo movimento de alta, um belo de um fechamento, cruzamento das médias, expectativa positiva de um novo movimento de alta também aí para Rent 3, para localiza. Então estamos comprados aí nesse papel. Agora comentando aí os ativos que foram solicitados, primeiro aqui Klabin, no dia de hoje caindo 0,36%, bem travado aqui pessoal, tá? Bem travado aí mesmo, ainda em cima dessa região de suporte de fundo anterior, dos R$ 19,11, precisa apresentar algo mais relevante aí para retomar um viés mais positivo. Ao contrário, fechando abaixo aqui dessa região de suporte, a gente teria suporte no semanal bem mais lá embaixo, nos R$ 17,70. A gente poderia ver esse papel aí devolvendo esse movimento mais expressivo de alta que foi apresentado. Inclusive essa correção aqui, né, esse movimento de baixa, ele tem sido bem mais fraco. Né? Se a gente pegar aqui, foram basicamente 6 semanas subindo aqui, né, apresentando força. E a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 semanas caindo, que ainda nem veio para perder a mínima desse fundo. Então realmente papel aí com fraqueza, depois dessas 3 semanas iniciais, que apresentou bastante força, fraqueza aqui para dar continuidade no movimento de baixa. Então, de repente, aí eu ficaria de olho. Se apresentar um sinal mais relevante aqui, um candle de força, uma superação de máxima, tentando encaixar um stop aqui, tentando pegar uma reversão dessa tendência, seria aí mais interessante. Tá? Ou até mesmo aguarde aqui uma reversão de tendência, de fato, gerando um novo sinal de alta acima das médias, anulando aí esses topos descendentes e apresentando uma entrada aí na ponta compradora, preferencialmente acima dos R$20, tá bom? Aqui embaixo eu não faria nada, eu aguardaria aí o papel decidir para que lado que ele realmente vai. CSNA3, na sessão de hoje aí, subindo 0,12%, basicamente estável ainda dentro do movimento de baixa, máximas descendentes, apesar de não ter tido perda de mínimas aí. O semanal gerou uma sinalização de topo, pode corrigir na média nos 15,85. Para quem está vendido, é possível deixar aí o stop acima dessa máxima aqui, tá? Desse candle de baixo. Por que não o de hoje ou o de ontem? Porque eles não são muito relevantes, são apenas dojis aí. Então deixaria ali acima dos 17,70. Para quem está interessado em compra, eu aguardaria a confirmação de um fechamento acima da média móvel, com um corpo cheio aí na ponta compradora. A superação de máxima dele seria uma possibilidade aí de arriscar. Por quê? Porque a gente está com esse risco aqui depois desse longo movimento de alta do sinal de topo lá do semanal, tá bom? Pode sim aí corrigir um pouquinho mais, a gente viu aí a Vale já corrigindo esse tanto, então esses outros papéis do setor podem acabar influenciando também, né? Acabar sendo influenciados nessa queda. Vai ter suporte antes da média do semanal nos R$16,60, que é essa região de fundo aqui no gráfico diário. O NIP6, na sessão de hoje apresentando um bom candle de alta, 2,84%, papel aí sem muita força ainda, né, para apresentar aqui o retorno do preço à média lá do semanal, que seria na região ali dos R$ 88, basicamente. Teria também uma região de resistência de fundo anterior. Hoje, tentando iniciar mais uma vez aí essa tentativa de repique. Se por acaso tiver alguém comprado, já daria para deixar o stop aí abaixo da mínima, dos R$ 82,18. Amanhã já devolver aqui seria bem ruim, né? Reforçando aí o viés mais negativo de poder retomar aí a mínima lá dos 78,50 dos últimos dias, desse ano inclusive, tá? Então, ficaria de olho aí para compra mesmo de swing trade apenas acima dos 88. Só para quem já está comprado, de repente, nessa sinalização de fundo ascendente aqui, um tanto quanto difícil, porque foi abaixo da média também, dá para tentar levar até essa resistência que eu mencionei da média, e para uma nova compra, somente o sinal de alta acima desse nível de preço.
O NIP 6 confirmado, então agora Taesa. Na sessão de hoje apresentando uma alta de 1,29%, segue dentro desse movimento de correção. Para quem está interessado em compra, tem que aguardar aí quebra das máximas descendentes, gerando o sinalzinho de entrada. O movimento anterior aqui foi longo, então a gente teve aí basicamente 18 candles, 18 pregões no movimento de alta e por enquanto só 6 de correção. Tá? Então se girar esse sinal, deixa o stop curtinho aí, coloca menos capital, que a correção foi curta aqui, apesar da média ter cruzado, o movimento ter sido bem interessante, a correção foi um pouco mais curta aí. O semanal também deixou um forte candle de baixa aqui, já perdeu mínima da semana anterior, então tomar esse cuidado aí para quem quiser abrir essa compra nessa superação de máxima. Seria aí realmente a entrada, mas colocando menos capital. Então, ó, superação dos R$ 36,15 seria a compra e o stop ficaria nos R$ 35,50. Olhando para o semanal, a gente já está numa região de resistência e depois a gente teria uma outra região de resistência um pouquinho mais acima, ali na faixa dos R$ 37,50. Por fim, YouTube 4, que dia, meus amigos? Para YouTube 4, subindo 8,27 aqui o papel. E aí, Kaique, esse papel já reverteu tendência? Porque tinha retomado aqui uma tendência de baixa, e sim, tá? Reverteu a tendência ao superar aqui a máxima desse último topo descendente. E tá com cara aí que vem para superar a máxima desse outro topo aqui também. Seria ali na região dos R$ 26,66. Então vou abrir compra aí amanhã, Kaique. Eu não faria isso, porque você não tem onde pôr um stop. Se for deixar o stop abaixo da mínima de hoje, é um stop de 5%. A volatilidade aí do papel é de 0,84%, de 0,84 centavos. A gente está falando que a volatilidade normalmente é de 3%. Tá? E o seu stop vai ser quase o dobro, vai ser 5%. Muito caro o seu stop para a volatilidade média do papel. Então o que você vai ter que fazer, você que está de fora? Vai ter que aguardar o papel romper e corrigir, pessoal. É isso que você vai ter que fazer, vai ter que ter paciência para esperar a sua oportunidade chegar no papel, tá bom? Ah, Kaique, mas e se o papel for embora aí? E se, né? Aí você compra, e se o papel devolver aqui também? Né? Pode acontecer. Então, tome cuidado, não vejo essa possibilidade de compra aqui por conta de onde você vai colocar o seu stop, tá? Se você quiser forçar muito uma entrada, dá uma olhadinha no G60, se no decorrer do pregão de amanhã gerar alguma correção e um novo sinal de alta acima da média, beleza, abre a compra por aqui, aí você joga o stop realmente aí na volatilidade, tentando pegar um sinalzinho de alta após uma correção do intraday. Pode também ser uma correção mais fraca, seria um pouco mais lateral, a média que buscaria o preço, a confirmação do pivô seria a entrada aí também, tá? Se for para forçar, aguarda pelo menos uma correção do intraday, tá? Combinado? Mas realmente bem bonito aqui, seria interessante aí a gente ver o papel até reverter nesse topo aqui do semanal, tá? Aí retomaria um viés mais positivo, até falando aí de médio a longo prazo. A gente tem uma região importante de resistência aqui dos R$ 27,00, mas depois disso seria só lá a região dos 29, que é essa região de topo aqui, tá? Então depois de um baita candle de baixa, um de definição, o papel conseguindo aí se segurar acima da média, tentando retomar um viés mais positivo. Vamos ficar de olho aí, para quem está comprado de médio a longo prazo, mensal, faz sentido aí manter a posição ainda no papel. Beleza? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que tenha sido útil de alguma forma, em termos de aprendizado ou aí de ajuda com as posições, enfim, stop, objetivo. Espero que tenha sido valioso para você de alguma forma, tá bom? Vou entrar nesse momento aí para a nossa mentoria do curso Invista Melhor usando análise técnica. Então vou conversar aí com os alunos, vou tirar todas as dúvidas, entraremos ali numa sala do Zoom e conversaremos sobre o mercado e todas as dúvidas neste momento. Fica aqui o meu grande abraço a todos, aproveitem aí o restinho da quarta-feira e a gente se vê amanhã a partir das 8h45 aqui no canal. Um grande abraço.